Ok, graça e paz. A partir deste momento estamos agora ligados com todo o planeta e os 5 continentes, falando para o mundo. Agradeço a sua audiência, feliz, né, com o crescimento da audiência, onde Deus está operando e estamos tendo acesso a pessoas não só deste país, mas de vários países, entrando em contato conosco. Isso nos deixa assim felizes. E digo mais, estamos pondo em prática aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ele disse que nós iríamos fazer muito mais do que ele fez. E é verdade. Na época de Jesus não tinha internet, né? Na época de Jesus não tinha. E hoje tem. Então hoje eu estou aqui no estúdio, em Caruaru, Pernambuco, Nordeste brasileiro, mas falando para o mundo. Na época de Jesus não tinha isso. Então, estamos fazendo muito mais do que ele fez na sua era. Né? Agora, como bem falei minutos atrás, sobre os falsos profetas que estão trazendo muitos problemas para os verdadeiros, né? Falsos, que já é bíblico isso, e esta tarde nós vamos estar falando sobre este assunto e o Espírito Santo vai abrir nossos olhos espirituais com relação a isso, para que possamos discernir o certo do errado, o bem e o mal, e assim não cair nas astutas ciladas do diabo. Posso garantir que nem todo Jesus que é pregado é o Jesus da Bíblia, tá bom? Pode-se até usar a Bíblia, textos fora de contextos, mas lhe digo, não está pregando o Evangelho de Cristo, apesar de estar usando o nome de Jesus. Você vai ver isso comigo esta tarde, à luz da palavra, tá bom? Então, para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos lá. Aleluia. Podemos ver aqui Jesus, né, já falando com relação aos falsos profetas. No capítulo 7 de Mateus, versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Parece bom, mas não é. Mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não, não é? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, queridos, Jesus, ele mostra que para conhecer o que é falso é necessário conhecer o que é verdadeiro. Ele diz que esses falsos, eles vêm disfarçados em ovelhas. Que é isso? Eles vêm com aparência de piedade, mas negando o poder, né? Eles vêm falando da Bíblia, abrem a Bíblia, mas não leva as pessoas a buscar profundamente as Escrituras. Leva as pessoas a lerem aquilo que eles querem, ou seja, textos fora de contextos, e se as pessoas não mergulharem mais profundamente, né, na palavra de Deus para obter a revelação, vão ser enganadas, né? Então, tem-se que ouvir, tem-se que meditar, tem-se que conferir para ver se aquilo que está sendo ensinado
pregado, ensinado, está realmente alinhado com a palavra de Deus. Nem todos que estão falando em Jesus, nem todos que estão com a Bíblia na mão, são verdadeiros. É bom que fique claro. Eles são lobos, não é? Como bem diz a Bíblia, disfarçados em ovelhas. Né? Ele vem disfarçados. Fala em Jesus, em nome de Jesus, dá glória a Deus, mas são lobos. É pelo fruto que você vai conhecer. Né? Já posso lhe adiantar que o verdadeiro, ele leva você a ler a Bíblia. Ele leva você a se aprofundar. Ele ensina. Ele tem interesse que você aprenda, que você venha fazer pergunta a ele. Ele tem interesse que você cresça. E digo mais, o verdadeiro, ele sempre vai levar você a imitar Jesus. Né? O falso profeta, não. O falso profeta, ele não leva você a imitar Jesus Cristo, não. O falso profeta, o centro das atenções é ele. Né? O falso profeta, você deve seguir ele. Seguir o que ele diz e não o que Jesus diz. Então, o verdadeiro é o seguinte, o verdadeiro evangelho, o que prega o verdadeiro evangelho, ele sai de cena e Jesus Cristo é que é o alfa, o centro das atenções, é cristocêntrico, né? O evangelho é cristocêntrico, onde a igreja ela deve ter Jesus como a base e não o homem. Né? Quando é o homem é um perigo, porque as pessoas valorizam mais o líder daquele ministério do que o próprio Jesus. Onde o verdadeiro ele sai de cena e ele aponta para Jesus e você sempre vai estar buscando conhecer a palavra de Deus. E quando for perguntar ao líder sobre a palavra, ele tem a maior alegria em responder, porque ele fica feliz porque a ovelha tem interesse de aprender. Né? O falso, ele não. O falso, se você perguntar algo a ele, ele fica achando que você está afrontando ele. Ele tem medo, porque ele quer que você fique naquilo que ele quer. Não é? Também eu tenho que ser equilibrado e dizer que no meio nem todos são falsos, porque também tem alguns agindo dessa forma, não é por ser falso, é mais porque ainda não cresceu nesta área. Alguns porque foram postos em púlpitos no momento errado, não era para ter sido posto naquele momento, deveria ser treinado, preparado, caráter formado para poder estar apacentando vidas. Mas, infelizmente, alguns líderes que não são falsos, por favor, mas como que muitas igrejas abertas, o interesse maior é esse, não digo ainda que é por maldade, mas é por infantilidade mesmo, e ele coloca pessoas para estar ali pregando, porque ele quer que, por vaidade, né, passar para todo mundo que tem várias igrejas abertas. Não importa a qualidade, o que importa é a quantidade. Isso, infelizmente, em nosso meio acontece. Eu sei que quando eu estou falando isso, eu vou deixar algumas pessoas iradas comigo, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu fui chamado para isso. É tanto que eu estou dividindo bem o falso, como eu estou falando também daqueles que foram postos em púlpitos que não foram treinados, preparados para isso. E além de trazer problema para si, leva problema para os outros, problemas para os outros. Né? Então, isso acontece em nosso meio. Mas eu não posso deixar de falar daqueles que o Senhor chamou, né, para poder servir, para poder fazer a obra como realmente deve. Eu não posso deixar de falar. E o Senhor aqui, na sua palavra, ele ensina como este homem deve, este homem, esta mulher, como ele deve ser, deixa eu ver aqui, como ele deve agir, como ele deve ensinar, como ele deve proceder. Então, nós podemos ver aqui Paulo escrevendo a Timóteo. Você vai ver comigo agora aqui, ó, ele diz o seguinte, ele diz no capítulo, 1 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, fiel é esta palavra,
Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então ele está falando aqui daquele que realmente tem chamado de Deus, aquele que ele sabe que tem chamado, ele espera ser treinado, ele não coloca o carro na frente dos bois de maneira nenhuma, ele vai fazer a obra no momento certo, ele não quer os holofotes ligados para si. Então, no 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo ou o ministro, né, o pastor, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então, está aqui alguns requisitos que o Senhor quer, não é? Que aqueles que o Senhor chama, eles devem preencher isso aqui, devem agir dessa forma, para que o Senhor possa usar poderosamente. Enquanto o homem não preencher esses requisitos, ele não vai de maneira nenhuma ser usado como Deus quer. Então, hoje, lamentavelmente, como eu bem falei, querem muitas igrejas abertas, mas não querem ver a qualidade. E tudo isso parte de quem? De um líder, só de um. O líder, ele quer muitas igrejas abertas, prepara alguém, não prepara o suficiente, abrir uma igreja é fácil, não é? Infelizmente algumas não são legalizadas e devem ser legalizadas, pois se nós pregamos a verdade, devemos andar de acordo com ela, e Deus não pode operar na ilegalidade como Ele quer. Eu sei, digo de novo, que quando estou falando isso, deixa alguns irmãos irados comigo, mas eu estou defendendo o Evangelho, não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E eu tenho que falar o que está escrito, senão Deus vai cobrar de mim, né? Então, estamos falando de falsos, estamos falando de pessoas que foram postas por trás de púlpito, que não estão preparadas, e estamos falando de pessoas que, homens, mulheres de Deus, que chamou para poder fazer a obra. Deus chamou para fazer a obra e fazer a obra bem feita, não é? E é preciso preencher esses requisitos. E no capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo 6, tem algo que me chama a atenção. Ele diz assim: não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então, está aqui claramente, o Senhor está dizendo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que não pode ser neófito, tem que ser uma pessoa que tem um certo conhecimento, entendimento das Escrituras. Por quê? Porque ele vai estar ensinando a palavra e vai fazer com que essas pessoas tenham suas vidas transformadas. Então ele precisa conhecer bem, pois se ele não conhece, essas pessoas vão padecer, essas pessoas vão sofrer. Quer queira, quer não, ele é um formador de opinião. Então se a pessoa não sabe, e ele está ali tomando conta de um rebanho, de várias pessoas, e ele fala o que não deve, ele abre a boca e não conhece bem as Escrituras, ele pode trazer um problema muito sério, tanto para ele como para os outros. Uma palavra errada pode levar à destruição do casamento, pode levar a pessoa a fazer algo horrível, como até mesmo tirar a sua própria vida, ou tirar a vida dos outros. Pode, né? Uma pessoa que não tem um certo conhecimento pode aceitar profecias, onde na verdade não são profecias, são profetadas. Não tem um discernimento espiritual para saber se aquilo é de Deus, se aquilo é do diabo. Então, a falta de um conhecimento maior da palavra de Deus leva uma igreja a padecer, leva as pessoas a sofrer. Então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande de um líder
quando ele decide colocar alguém para estar na frente, no comando de uma igreja. Então, não é simplesmente abrir. Tem-se uma responsabilidade diante de Deus. Então, tudo isso precisa se ter cuidado. Falando ainda agora sobre o falso, né? Sobre o falso, Jesus diz algo no capítulo 7, Mateus 21, ele diz algo interessante, ele diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, e que está nos céus. Quer dizer que ele está dizendo, olha, nem todo que diz Jesus, nem todos que falam em nome de Jesus, vai ser salvo. Mas, pastor, quer dizer que nem todos que estão aí falando em seu nome vai ser salvo? Sim, não vai. Por isso que você tem que conferir. Por isso que você tem que ser como os bereanos, devemos ser como os bereanos, ouvir e ver se aquilo que ele está falando está escrito, e ainda, o máximo possível, poder estar vendo a vida dessa pessoa, né? Se aquilo que ela faz fora da igreja está de acordo com a palavra de Deus, né? Devemos entender isso, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, o verdadeiro faz a vontade. Ele decide aprender a palavra e põe em prática. O falso põe em prática algumas coisas e outras não. Glória a Deus pelo Espírito Santo, queridos, que nos dá o discernimento de saber quem é falso e quem é verdadeiro. Tá bom? E ele continua. No versículo 22, ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Talvez você esteja aí dizendo, como pode? E um falso pode usar o nome de Jesus? Pode. E ainda ele diz, e nós não expulsamos demônio em teu nome? Pode, pode. E pode fazer aqui muitos milagres? Pode. E pode profetizar? Pode. Agora, nós temos que entender o seguinte, esse expulsar demônios aqui, mesmo usando o nome de Jesus, não é expulsar como nós expulsamos. O falso, na hora que ele está ali, até usando o nome de Jesus, ele não expulsa aquele demônio, ele se esconde e ele não sai, porque para sair é preciso um ensino. Aquela pessoa, o demônio sai, aquela pessoa deve ser ensinada, ela sabe a autoridade e o poder que tem, para que aquele demônio ele não volte mais e aquela pessoa possa agora estar no controle da situação. Como o falso não sabe, este demônio ele não sai, ele fica ali operando na vida daquela pessoa, enquanto ela não buscar um verdadeiro ministro de Deus. Então, o falso usa o nome de Jesus, mas não quer dizer que ele é de Jesus. E quanto aos milagres, não é? Olha, eu posso dizer para você que essas curas, por serem doenças espirituais, são demônios que estão operando. Você lembra que tem um texto que Jesus diz que tinha uma mulher encurvada, e aquela mulher encurvada, porque ela tinha um espírito operando, um espírito de enfermidade. Então, tem doenças no ser humano em que vão aos médicos, e os médicos examinam e não descobrem. O que é? Ali tem um demônio em operação, não é? Lembro de uma menina que ela chegou na nossa igreja, tinha 13 anos de idade, bem magrinha, com a sua mãe, e ela com a boca aberta, e a mãe dela falou para mim, pastor, me ajude. O que foi? Ela disse que a boca dela está cheia de formiga. E não está, não tem. E a mãe dela estava até irada com a filha, né? E eu disse, olha, na verdade, o que ela está falando, ela está sentindo. Não tem formiga, mas ela sente. O que é isso então, pastor? Olha, isso é uma operação demoníaca. O que ela está sentindo é verdade.
Nós não estamos vendo nenhuma formiga, mas os demônios estão operando na mente dela. E ela está sentindo. Então, uma menina dessa sendo levada para um falso, como ali é uma operação demoníaca, levado para ele vai fazer um trabalho em que aquela menina vai ficar livre. Livre entre aspas. Ah, ficou boa. Ficou boa não. Aquele espírito continua ali, ele ficou quieto. Mas por quê? Porque eles querem ganhar toda a família. Não é? Ela aparentemente ficou boa. Aí a mãe, o pai, os irmãos, tios. Rapaz, olha, ficou boa. Então começa a frequentar aquele templo onde houve aquela suposta cura. Mas na verdade foi uma mentira. Ele apenas aquietou o demônio que estava operando daquela forma. Mas qual foi o interesse maior? Trazer a família, né, para aquele templo. E é assim que eles trabalham? É assim que eles trabalham. Então, e profecia? Olha, ele está dizendo assim, não profetizamos nós em teu nome? Não é? Então, tem muita gente aí dando profetada, usando o nome de Jesus. São falsos profetas. Mas também eu posso dizer que tem muitos meninos na fé. Pessoas que são nascidas de novo, sim, mas são bebês espirituais e querem mostrar uma espiritualidade que não tem, um nível espiritual que não tem, e começam a dar profetadas e, infelizmente, começam a trabalhar para o inimigo. E até começa a falar coisas que realmente vai acontecer. E se não acordar, e se não for chamada por alguém mais experiente, ela vai ter problemas, vai levar problemas para os outros, e infelizmente a tendência é essa igreja ou esse templo padecer, sofrer. Muitos ali podemos dizer que vai ter muita confusão, contendas. O diabo vai estar operando. Então tem que ter cuidado. Nem todo Jesus que está sendo pregado é o Jesus da Bíblia. Não quer dizer que demônio sai, entre aspas, não quer dizer porque tem cura, entre aspas, e profecias que é Deus que está operando. Cuidado, porque olha, aqui no versículo 23, Jesus disse, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus disse, eu nunca conheci vocês. Por que Jesus nunca conheceu eles? Porque eles nunca foram filhos de Deus. Eles eram falsos, né? Eles eram falsos usando o nome de Jesus, mas Jesus disse, nunca vos conheci. Então, que leve você agora a ser mais atento com relação às coisas espirituais, né? Ter muito cuidado. Eu posso falar aqui outro texto, em 2 Pedro, no capítulo 2, onde Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve algo que tem muito a ver com o que eu estou falando. Olha o que vai acontecer com estes homens, o que eles fazem, o que vai acontecer com eles, esses falsos, né? Mas houve também, 2 Pedro, capítulo 2, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eles vão pagar caro por isso. Vão pagar caro. Mas eles vão estar mentindo, levando heresias, falando no nome de Jesus. E as pessoas, por não conferirem, vão aceitarem isso. No versículo 2 diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É aqui onde eu quero que você preste atenção comigo, né? Por causa deles, muitos irão ter raiva, ódio dos verdadeiros. Esses falsos que usam o nome de Jesus, em que muitos vão conhecer, eles vão ser presos, eles vão ser
vão descobrir coisas que eles fazem contrário às leis. E isso vai gerar na população um ódio contra os cristãos por causa deles. E aí onde vai começar a perseguição. É aí onde nós vamos ser perseguidos por causa desses falsos. Porque ele diz claramente aqui, olha aqui o que ele diz. Olha. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, diz assim, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, esses falsos, será blasfemado o caminho da verdade. Então, muitas pessoas vão estar contra nós, vão se levantar contra as igrejas por causa desses falsos. Né? Vamos pagar por causa deles. Vão se levantar contra nós por causa destes falsos. Mas já estamos sendo avisados, então devemos estar preparados. Né? Mas olha no versículo 3 o que diz: por ganância farão de vós negócio. Está aqui, ó, 2 Pedro capítulo 2. Por ganância farão de vós negócios, né? Com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, nós vamos padecer por causa deles. Mas o Senhor está dizendo aqui que juízo vão vir para eles. Né? Ele diz aqui, não tarda. Quer dizer, o Senhor vai julgar, eles vão ser condenados por estar pregando um evangelho que não era do Cristo, mas utilizando-se o nome de Jesus. E ele diz que por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas. Olha, eu lhe dou um conselho, meu irmão e minha irmã, vigiem. Nem todos que andam de Bíblia estão pregando ela corretamente. Por favor, seja aquele crente que ouve, que medita, e que vai ao pastor e que faz pergunta e ora, pois a coisa está tomando uma forma séria. Tem homens sérios, mulheres sérias, homens de Deus, mulheres de Deus. Isso é inegável, mas gostaria de dizer isso de todos. Mas como a Bíblia diz que tem muitos falsos, então vamos vigiar. Sem falar daqueles que foram postos nos púlpitos sem estarem prontos ainda, de caráter formado para fazer a obra como deve. Né? Então, peço que vocês vigiem em nome de Jesus Cristo, pois a verdade é essa, né? É que precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Como eu disse, sejamos como os bereanos, que ouviam e conferiam se aquilo que estava sendo pregado é a verdade. Olha, queridos, por causa deles, nós vamos ser odiados. A verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, nós vamos ser odiados, sim. Posso falar também, com relação a isso, depois fica muito fácil deles falarem que Deus é mau. Vai acontecer. Infelizmente, tudo está sendo preparado para isso. Vão dizer que Deus é mau, por não conhecerem a bondade e a severidade de Deus. Alguns pregam somente a bondade de Deus, mas não pregam a severidade. E quando se levantarem contra a igreja, nós vamos ser perseguidos porque deveriam ter mostrado a bondade e a severidade de Deus. Que é isso, pastor? Deus é maravilhoso. Ele mandou Jesus para nos salvar do inferno. Não é? A sua palavra liberta. Sua palavra promove sabedoria para vivermos bem. Mas, se nós não obedecermos a Ele, pode ter certeza que vem juízo. Mas é isso que não estão pregando. Não estão pregando essa verdade. Estão pregando só um lado. Deus é amor, Ele é maravilhoso, Ele é bom, e é verdade. Mas precisa se ensinar que de Deus não se escarnece. De Deus não se zomba, não é?
um Deus, a gente tem que entender que ele é Jeová Shafatá, Deus juiz, ele é Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos, ele é um Deus que é o melhor para nós. Jesus veio para dar vida e vida abundante, mas não podemos deixar de dizer, como conforme diz Tiago, né? Tiago aqui, a palavra, ele é claro aqui em dizer que, está aqui escrito no capítulo 4, diz que Deus ele é legislador e juiz, é aquele que pode salvar e destruir. Então, muitos não estão pregando isso. Então, veja bem, a partir do momento em que a igreja não mostra quem Deus é realmente, que é um Deus que ele quer o melhor, mas se a pessoa não anda na obediência, Deus vai julgar, como julgou Sodoma e Gomorra, como julgou o mundo com o dilúvio, não é? E tantos outros textos na Bíblia. Eles vão dizer, olha aí, que Deus é esse de vocês? Um Deus que vocês dizem que é bom e acontece isso, isso, isso. Que Deus é esse? Então, por não ter ensinado a severidade de Deus, o que é que vai acontecer? Eles vão se revoltarem contra Deus, consequentemente contra nós. Por quê? Porque uma parte da igreja ensinou, não é, que Deus é amor, e é verdade, mas não ensinou a severidade de Deus. Por não ter ensinado, as pessoas não vão saber este lado de Deus, e aí vão se levantar contra nós. Onde devemos ensinar que Deus, ele é amor, mas ele também é juiz. Um juiz onde ele julga. Se a pessoa sair da vontade dele, pode ter certeza que vai vir juízo, porque ele é justo, ele é um juiz justo. E a falta desse ensinamento é que vai fazer com que as pessoas se revoltem. Porque se eles soubessem aí fora que Deus, que deve temer a Deus, que devem, vamos dizer, respeitar a Deus, que deve compreender que Deus ele é amor, mas dele não se zomba, dele não se escarnece, pode ter certeza que haveria um maior temor. Haveria um maior temor na igreja, até as pessoas do mundo viria mais para Deus, porque realmente iria conhecer quem ele é. Pregar só uma parte é um perigo. Negar a verdade, negar a palavra, negar como ela isso é um perigo. Né? Eu estava lendo o texto anterior aqui de Pedro e mostro claramente onde o Senhor fala, o próprio Deus, né? Ele foi quem julgou e condenou, né, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, né? E isso, o Pedro, aqui no Novo Testamento, ele já mostra. Eu vou ler na King James, que fica mais fácil de você entender, pois é uma linguagem bem melhor. O Pedro falando de Deus executando. Ele não quer, ele quer o melhor para mim, o melhor para você, que tenhamos uma vida abençoada. Mas olha, não se pode quebrar princípio com Deus. Quando Israel quebrava princípio, vinha juízo. E hoje não é diferente. Né? Não é diferente. Então, aqui, olha, nós podemos ver Deus, coisas que muitos não pregam, viu, queridos? Não pregam, e isso tem trazido problema seríssimo na igreja. Mas olha, muito sério. Isso não pode acontecer. Né? Não pode. Tem-se que ensinar como é realmente, como está escrito. No 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Veja, muitos vão seguir falsos ensinos. Né? E mais na frente, muitos vão ficar com raiva, vão ficar irados, vão nos perseguir por causa desses falsos ensinos. Mostra só um lado de Deus e não mostra o outro. E ele diz: movidos por sórdida ganância, a tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação
desde há muito tempo, paira sobre eles e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Então, foi Deus que fez. Está vendo? Pedro confirmando isso. Entretanto, preservou a Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, foi Deus que executou. Não é? Em versículo 6 ele diz, também condenou, né, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. É um lado de Deus que não estão mostrando. Né? Estão mostrando apenas o lado onde Deus é aquele Deus que provê, é o Deus que sara, é o Deus que cura, e é verdade. Ele faz tudo isso e quer fazer isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas olha, temos que também mostrar o outro lado. Temos que mostrar um lado que se a pessoa não anda em obediência, não anda de acordo com a palavra, como eu disse, Jesus não se zomba, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Deus é fogo consumidor quando a pessoa sai dos caminhos dele. Né? A partir do momento que pregar desta forma, vai haver um maior temor na igreja, né? A igreja vai haver um maior temor, com certeza. Né? E quando aí fora formos perseguidos, né, nós vamos, desta forma, a perseguição quando vier, não vai ser, vamos dizer assim, de uma forma tão grande. Por quê? Porque foi ensinado que Deus era amor, mas também é um Deus que julga. Então, muitas pessoas estão padecendo. Por quê? Porque estão andando na prática do pecado. Estão desobedecendo a Deus. E Deus, como justo juiz, ele julga, executa ou permite o diabo executar. Outro momento, eu vou estar ministrando isso vamos dizer assim, com mais detalhes, para que você possa entender melhor. Bom, falamos um pouco dos falsos profetas, vigiemos. Eles são lobos, mas vestidos com peles de cordeiro, mais de ovelhas, não é? Mas o Senhor diz que pelo fruto se conhece a árvore. Eles usam o nome de Jesus, sim. Curas, entre aspas, são feitas. Expulsão de demônios, entre aspas, também. E profetadas também, tá? Mas o Senhor disse, nunca vos conheci. Tenhamos cuidado, vigiemos. Procuremos ler mais a Bíblia para que não sejamos enganados. Falemos também de alguns que estão por trás dos púlpitos e que ainda não cresceram espiritualmente, são postos em horas erradas, porque alguns líderes querem muitas igrejas abertas por vaidade, estão preocupados mais com quantidade do que qualidade. Mas não podemos esquecer dos homens e mulheres de Deus que têm fome da verdade, sede, que procuram servir a Deus com alegria, procuram crescer no conhecimento, no entendimento, e ama a sua igreja, ama o Senhor, é envolvido, é compromissado, é aquele que realmente entendeu que é o embaixador de Deus aqui na terra. Então, procurem estudar mais a Bíblia para discernir bem quem é quem. Tá bom? Espero que você tenha sido poderosamente abençoado. Aquilo que o Espírito Santo me deu esta tarde, eu dividi com você e espero que você considere, ponha em prática e possa assim ser um canal de Deus neste mundo tão confuso. Ele precisa de você, ele precisa de mim, ele precisa de todos nós. Vamos ser canais de bênção. Chegou a hora da igreja se apresentar. Chegou a hora da igreja sair das 4 paredes e levar o evangelho que liberta, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para Jerusalém Celestial. Tá bom? Graça e paz a todos. Mas antes, não esqueça, compartilhe o máximo desse vídeo, pois fazendo isso, você vai estar servindo ao Senhor. Eu espero amanhã, em nome de Jesus, estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Graça e paz, em nome de Jesus.